Começando mais uma tabelinha do Brand Bola, dessa vez com ele, que atua há mais de 8 anos aqui na comunicação do Mineirão, é formado em jornalismo mineiro, o famoso estagiário aqui do Mineirão, das mídias sociais, Vitor Komura. Fala aí, Vitor. Obrigado pelo convite, tranquilo. Para mim é muito estranho estar desse lado aqui. A gente está acostumado. Preparado para a bateria de perguntas aí? Exatamente. Preparado não estou não, mas geralmente a gente está do outro lado da câmera, está ajudando a galera. Aí. Você vai sofrer, mas é só um pouquinho só. Para iniciar, queria te perguntar, o Mineirão ele revolucionou a comunicação das mídias sociais de Arenas, uma nova linguagem. Como que foi, você que está aí há quase 8 anos, como que foi o início disso? Como que se iniciou todo esse processo? Assim, a gente começou a rede social do Mineirão em 2013. Mas a gente tinha um processo com agências, né? Assim, era uma agência de marketing digital que cuidava das nossas redes sociais. Então era uma coisa um pouco mais fria, né? Assim, para você ter uma resposta rápida, você precisava, a agência precisava mandar para a gente aprovar a resposta para eles irem responder. Sim. Então a gente perdia muito time. E acaba que a gente foi percebendo que dava para a gente internalizar isso. Então de 2013, 2014, 2015 foi com a agência, foram 3 anos. 2013, 2014 a gente ainda usava o nome Minas Arena, sim, que é o nome da concessionária. E a partir dali a gente foi percebendo que algumas coisas precisavam mudar. Foi um trabalho bem de aprendizado mesmo. Ninguém vem para o estádio da Minas Arena, né? Todo mundo vem para o Mineirão, o estádio de mais de 50 anos, o estádio que todo mundo tem lembranças, histórias, e a gente foi tentando resgatar isso. Tiramos o nome Minas Arena, fizemos todo um trabalho de branding em relação a isso, criamos a marca Mineirão, passamos a usar Mineirão, só que a partir daí a gente precisava fazer alguma coisa para que as pessoas se identificassem com o Mineirão. Sim. Por exemplo, todo mundo tem uma história com o Mineirão, todo mundo viveu alguma coisa com o Mineirão. As primeiras lembranças, o primeiro jogo de futebol, muita gente aprendeu a andar de bicicleta aqui no Mineirão, no Mineirão antigo, no estacionamento. Então, a gente foi percebendo que existia uma nostalgia quando se falava de Mineirão. Então, a gente queria mostrar que o Mineirão continuava o mesmo. Uhum. Passou por uma reforma, modernizou, mas na essência era a mesma coisa. Sim. Isso foi um trabalho não só de rede social, não foi só de branding, foi um trabalho operacional também, de identidade, de cultura dentro da empresa. E foi isso que a gente começou a fazer, começamos a ouvir mais os torcedores, passamos a entender quais eram as reivindicações, quais eram as coisas que eles sentiam falta do Mineirão e passamos a trazer isso para a nossa operação, trazer isso para a nossa parte comercial e trazer principalmente para a nossa rede social, que era onde a gente conseguia comunicar esses 2 nichos que a gente tinha. Ponto de contato ali. Exatamente. Né? Era onde a gente conseguiria ter dados das pessoas, era onde a gente conseguiria ter as reivindicações e era onde a gente conseguiria comunicar o que a gente gostaria de falar, né? Então a gente precisou fazer todo um trabalho de organização interna para a gente fazer de dentro para fora, não de fora para dentro. Então a gente passou a chamar torcedores aqui para ouvir as reivindicações, ouvir o que eles queriam e entender quais eram os resgates das tradições que a gente tinha que correr atrás. Então virou uma grande construção coletiva, assim, virou essa coisa bem de comunidade. O que o pessoal quer que o Mineirão faça? Exatamente. Uhum. Então assim, porque querendo ou não, isso aqui é um palco para 60 mil pessoas. Não faz sentido a decisão partir de 4, 5 pessoas, né? Assim, o Mineirão... Elas não vão conseguir representar, sim, né? Tem uma coisa de pertencimento nisso tudo, né? O Mineirão tem uma coisa de pertencimento com o povo mineiro. Então a galera se sente um pouco dona do estádio. Com certeza. Então a gente fez com que eles participassem de todo o processo. Então a gente percebeu que a gente tinha essa vocação operacional e essa vocação de trazer linguagem do que eles falavam. Uhum. Então não adiantava nada a gente entrar na rede social falando de um jeito se todas as pessoas que estavam no nosso orbital falassem de outro jeito. Sim. Então a gente fez com que a rede social do Mineirão, essa coisa que você falou de... Não ia criar conexão, né? Exato. A palavra exata é conexão, porque não fazia sentido a gente entrar na timeline das pessoas falando sobre venda de cadeiras, sabe? Uhum. Então a gente percebeu assim, você falou assim, o Mineirão revolucionou, não lembro mais a expressão que você usou.
Mas é um pouco disso, a gente transformou o Mineirão numa persona. Sim. Humanizaram ali o Mineirão. Exatamente, trouxemos a linguagem em primeira pessoa. Eu lembro que eram poucos os perfis que usavam, os perfis de empresa que usavam. Se eu não me engano, o case que a gente analisou foi o do Ponto Frio, que o Ponto Frio não era o Ponto Frio em primeira pessoa, eles criaram um personagem, que era o Pinguim, que falava em primeira pessoa. Então a gente passou a ter esse trabalho junto com os torcedores. A gente tinha um grupo aqui de 10 pessoas, e essas 10 pessoas a gente ia dar um passo, a gente, olha, o que vocês acham da gente fazer isso? Eles, não, legal, não, isso não vai dar certo. Ah, se a gente for uma central de memes do jogo, não vai dar certo. Ah, e se a gente fazer o tempo real do jogo? Pô, todo mundo faz. Então a gente ia testando as coisas com eles e a gente foi chegando numa linha de identidade. Então transformamos a rede social do estádio em primeira pessoa, criamos uma persona para o estádio. Um mineiro, 54 anos, hoje 54 anos, mas na época 52, 51 anos. Mineiro, que gosta de futebol, que curte festa, toma uma cerveja, come tropeiro, brinca, mas na hora de falar sério vai falar sério, tem um estilo paizão. Então, essa identidade é muito marcante na rede social do Mineirão. E como que esse mineiro faz quando, por exemplo, um torcedor de um clube rival, por exemplo, o número de jogos do Cruzeiro é bem maior, ele tem um acordo maior aqui com o estádio, e aí torcedores do Atlético, por exemplo, começam a comentar, ou o inverso. Eventualmente o Atlético joga aqui e aí os cruzeirenses às vezes sentem que é o estádio deles, que o Atlético não deveria jogar, e também costumam criticar. Como que se porta esse mineiro aí de 54 anos? É uma das relações mais difíceis que a gente tem em rede social, mas a gente tenta tratar com muita leveza. Uhum. Quando o Atlético joga menos jogos aqui, o Atlético joga mais jogos no Independência, quando ele vem pra cá e a gente anuncia um jogo, tem muito torcedor do Cruzeiro enciumado. Sim. E a gente tenta tratar os ciúmes dele com um pouco de carinho, assim. Uhum. Então, assim, a gente vai receber o jogo, mas o que a gente vive é o que a gente vive mesmo, assim. Então a gente tenta ser transparente, não esconder nada, tratar essa relação o mais pessoal possível, para que as pessoas não parem de seguir o Mineirão para sempre. Sim. A gente tem um dado muito interessante sobre isso, assim, quando o Atlético vem jogar aqui, a gente tem uma taxa de perda alta. Perde os seguidores. Sim. E aí a gente foi tentando entender, assim, a gente passa a ter novos seguidores, porque são atleticanos que passam a seguir a nossa página. Sim. E a gente perde muito, assim. Então tinha uma vez que a gente estava, se eu não me engano, 100 mil, 101 mil seguidores, aí antes do jogo do Atlético começar, eu fui olhar, tava 99, eu falei assim, ué, aconteceu? A gente perdeu 2 mil seguidores, e tava vendo lá aquele tanto de notificação subindo de novos seguidores, eu falei assim, não faz sentido. Tava caindo mais que Sim, subindo. Aí foi na hora que a gente foi analisar a métrica, percebemos que a gente tava perdendo muito seguidor, e eu fui entender quem eram aqueles seguidores. Então, a gente não deixa de fazer, mas a gente fica atento para que a gente não perca a nossa base de dados, nossa base de fãs, que é maior, que é cruzeirense, mas também que a gente não deixa de fazer coisas pelo Atlético. Porque novos fãs também. Exato, porque o Mineirão ele é um estádio de todos. Sim. Né? Um estádio Atlético, América, não é Cruzeiro. De um clube ou outro. Exato, por mais que o Cruzeiro mande mais jogos aqui, a tendência é que a gente faça mais conteúdos de Cruzeiro, mas a gente não pode em momento nenhum abrir uma torcida sobre isso. Sim. A gente torce pelo clube mandante sempre. Então, por exemplo, se tiver o Cruzeiro jogando, nós vamos comemorar o gol do Cruzeiro. Se o Atlético estiver jogando, nós vamos comemorar do mesmo jeito. A América jogou, a gente vai comemorar o gol do América da mesma forma. E a gente toma um cuidado de quando joga Cruzeiro e Atlético, fica numa... A gente tenta fazer 50-50. Só que como a linha editorial é fazer o jogo do mandante sempre, a gente faz uma tendência sempre ao jogo do mandante. Então a gente tenta fazer um 60-40. Entendi. A cada 2 posts, por exemplo, do time mandante, a gente faz um do visitante. Entendi. Então a gente tenta ter o equilíbrio. Para você ter ideia, a gente toma cuidado até no número de Os da palavra gol. Sim, para não parecer que gritou mais. A gente gritou mais que o outro, exatamente. Então todo cuidado que a gente pode tomar, a gente toma, para que a gente não pareça parcial.
Aproveitando, conta um pouquinho aí daquela ação que vocês fizeram com o torcedor, no caso do desodorante, o Rexona. Como que foi que aconteceu? Foi uma ação bem interessante. Essa ação ela é exatamente isso que a gente estava falando, né? O cara vem com raiva, a gente tenta trazer um pouco de carinho. Sim. O torcedor foi barrado, o Matheus, o Baú, ele estava vindo da faculdade e ele estava com desodorante, material escolar dentro da mochila, e ele foi barrado, porque não podia entrar com desodorante. Sim. E ele foi lá na rede social, porque geralmente as pessoas, quando estão com raiva, elas descontam mesmo na rede social. E a gente tinha um comportamento diferente dos demais perfis, né? Quando você vai reclamar de determinada coisa, geralmente a empresa te responde, vou te mandar uma DM. Para fugir. Não ficar discutindo ali publicamente. Né? Foge do ambiente digital, transforma uma coisa particular, resolve o problema e ninguém fica sabendo. Como a gente tinha muitas reclamações parecidas, a gente quis responder abertamente, para que as pessoas se identificassem com aquele problema e talvez a solução já estivesse ali. E quando a gente foi conversando com o Matheus, e o Matheus muito nervoso, a gente tentando, calma, e não sei o que e tal, e ele falou assim, vocês estão me devendo um desodorante, não quero saber, eu quero o desodorante de volta. Eu falei, não tem problema, se o desodorante foi descartado, a gente vai comprar outro para você, fica calmo, vai curtir o jogo e... Só que pra gente tinha sido uma relação tão normal, uma resposta tão normal, que a gente não deu a importância. Sim. A gente continuou trabalhando, respondendo outras pessoas que tinham sido barradas com espelho e não sei o quê, que são objetos cortantes, são objetos que se transformam em armas, objetos inflamáveis, perigosos. Que eles tinham mesmo que ser barrados. Só que as pessoas não entendem muito na hora da emoção ali. Só que no dia seguinte, na hora que a gente acordou, aquilo ali tinha viralizado, assim, saiu no BuzzFeed, saiu nos principais portais do Brasil. De comunicação. Sim, de comunicação, de marketing, e a gente assim, pra gente foi uma coisa tão normal responder natural, e dar a ele um outro desodorante e tal, mas pra gente tinha sido super normal. Na hora que viralizou, a gente assustou, a gente falou, o que é isso? De repente a Rexona tava mandando mensagem, mandando kit, a gente comprou uma caixa de desodorante pro Matheus e viralizou, assim, e a gente ficou muito conhecido por isso, porque a gente ouve o torcedor, tenta solucionar o problema e a gente está aberto a isso, sabe, assim, e direto, assim, a gente viaja, vai em palestra e quando as pessoas citam a gente fica muito orgulhoso, né, do trabalho, legal, porque a gente responde rápido e tal. A gente acha engraçado porque virou meme. Na hora ali não dá pra ter noção do potencial daquela conversa. Exato, porque assim, a gente até entender, na hora que eu respondi, eu sabia que era uma piada. Porque ele era um homem e ele tava ali, todo machão, falando, e eu falei, opa, peraí, você tá com um desodorante feminino? E ele, não é uma, é women. Assim, na hora rolou uma piada, só que não uma piada pra viralizar. Não, eu tenho a impressão... É pra deixar o diálogo mais leve. Sim, então. Exatamente. Eu tenho a impressão que a maioria dos virais, assim, eles são sem querer, né? Sim. É um pouco da maçã caindo na cabeça Quase e descobrir a gravidade. Isso. Vitor, agora então a parte final da nossa entrevista, que ela é chamada de tabelinha, justamente porque agora é papum. Tá. Eu vou te perguntar, você responde de bate pronto mesmo. Instagram ou Twitter? Twitter, 100%. Twitter. Um profissional referência em social media no futebol? Aquele que você às vezes se inspira ou acha legal o trabalho dele? Eu não conheço pessoalmente, mas o trabalho do Santos, para mim, é uma das grandes referências em Twitter. Legal. Cobertura de jogos ou de shows? Difícil, mas eu gosto mais de cobertura de jogos. Jogos. Um evento inesquecível aqui no Mineirão? Evento, jogo, qualquer coisa. Qualquer tipo de evento. Aquele que você fala, nossa, esse dia foi sensacional. Deu pra fazer um trabalho excelente. Esse tem muitos, assim. Mas são dois. Pra mim, a despedida do Alex, que foi o primeiro trabalho que eu fiz como social media. Sim. Foi logo que eu assumi a rede social, foi a despedida do Alex. Por saber que o Alex viria e tal, e conseguiria fazer alguns conteúdos, porque não tinha os padrões de jogos, né? CBF, era um jogo FIFA, atípico. essas coisas. Eu fui buscá-lo no hotel, fui conversando com ele e ele fez diversos conteúdos com o meu celular. Legal. Então, assim, foi o primeiro que para mim foi
marcante, mas eu acho que Brasil e Argentina na eliminatórias da Copa do Mundo talvez tenha sido um dos mais. Legal. E, por último, uma dica para quem atua ou quer atuar trabalhando ali com mídias sociais no futebol, no esporte em geral, assim. O que você pode indicar? Pode ser uma dica de algo que você já tenha visto que não funciona muito bem e você aprendeu, ou alguma dica que você sente mesmo que deve dar para quem está iniciando aí ou já trabalha. Eu acho que trabalhar com rede social é você ter a mente aberta, assim. Se eu pudesse dar uma dica concentre nas métricas, ouça a sua base, não tenha medo de errar, mas nunca, jamais tenha suas ideias como se elas fossem as principais, talvez soberanas. Isso, assim, eu acho que as ideias muitas vezes numa construção coletiva ela funciona muito mais do que sozinhos, assim. Eu acho que essa coisa de brainstorm e tal, quanto mais pessoas relacionadas ao seu trabalho te dão ferramentas e possibilidades para você trabalhar, eu acho que é fundamental isso. Vitor, brigadão. Muito bem, obrigado. Sensacional. Se você gostou do vídeo, já curte aqui embaixo. Não deixe de seguir o Mineirão nas mídias sociais, também está aqui na descrição. Uma verdadeira aula de como se comunicar e de linguagem diferenciada nas mídias sociais. É isso, até o próximo vídeo do Bem de Bola. Valeu!